Eu gostaria que você, aí onde você está, que você abrisse a sua Bíblia em Mateus capítulo 2, do versículo 1 ao verso 13. Mateus capítulo 2, do versículo 1 ao verso 13. Então, o Evangelho de Mateus capítulo 2, do verso 1 ao verso 13, está escrito assim, aí mesmo onde você está, mais reverente ao Deus da palavra, está escrito assim: tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, em dias do rei Herodes, eis que vieram os magos do Oriente a Jerusalém. Verso 2, e perguntavam: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente, e viemos para adorá-lo. Tendo ouvido isso, alarmou-se o rei Herodes, e com ele toda a Jerusalém. Então, convocando todos os principais sacerdotes e escribas do povo, indagava deles onde o Cristo deveria nascer. Em Belém da Judéia, responderam eles, porque assim está escrito por intermédio dos profetas: e tu, Belém, terra de Judá, não és de modo algum a menor entre as principais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo Israel. Com isso, Herodes, tendo chamado secretamente os magos, inquiriu deles com precisão quanto ao tempo em que a estrela aparecera. E enviando-os a Belém, disse-lhes: ide informar-vos cuidadosamente a respeito do menino, e quando o tiverdes encontrado, avisai-me para eu também ir adorá-lo. Versículo 9 diz: depois de ouvirem o rei, partiram. E eis que a estrela que viram no Oriente os precedia, até que chegando parou sobre onde estava o menino. E vendo a estrela, alegraram-se com grande e intenso júbilo. Entrando na casa, viram o menino com Maria sua mãe, prostrando-se, o adoraram. E abrindo seus tesouros, entregaram-lhe suas ofertas: ouro, incenso e mirra. Sendo por divina advertência prevenido em sonho para não voltarem à presença de Herodes, regressaram por outro caminho à sua terra. Tendo eles partido, eis que apareceu um anjo do Senhor a José em sonho e disse: dispõe-te, toma o menino e sua mãe, foge para o Egito e permanece lá até que eu avise, porque Herodes há de procurar o menino para matar. Eu gostaria de compartilhar contigo nessa noite sobre essas convicções que nós precisamos ter para cumprir com o chamado de Deus. Então, tem algo que tem preocupado muito a liderança evangélica por todo o mundo, é exatamente o que as pessoas, os membros, as ovelhas, elas farão diante dessa pandemia, diante dessa crise, diante dessa situação adversa, diante dessa situação contrária. Então, se você tiver convicção de quem você é em Deus, se você tiver convicção de quem chamou você, então essa vai ser uma crise que você vai superar tranquilamente, e você vai sair muito mais fortalecido, sem ter medo de nada. Então, algumas coisas que nós precisamos, que eu gostaria de compartilhar contigo nesse texto aqui. Primeira coisa, nós nascemos no tempo certo para cumprir com um propósito. Eu e você, nós nascemos no tempo certo para cumprir com um propósito. O versículo 1 está escrito assim, olha: tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, em dias do rei Herodes. Deixa eu dizer algo para você, eu quero que você guarde isso no seu coração. Eu e você, nós nascemos no tempo certo. Deus, ele sabia de todas as coisas. Essa crise não pegou Deus de surpresa, porque Deus, ele sempre está um passo na frente de todos e de tudo. Então você pode estar pensando, talvez as pessoas mais novas podem estar pensando: poxa, mas justamente na época, na minha geração, aconteceu uma situação dessa. Escute, o texto diz que tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, em tempos do rei Herodes. Jesus poderia ter nascido antes do rei Herodes. Ele poderia ter nascido bem depois do rei Herodes. Porque o rei Herodes, ele é conhecido pelos historiadores como o Herodes o Mau. Foi alguém que matou os filhos, que matou a própria esposa. Foi alguém que vivia num nível de perversidade muito acima da média.
Jesus veio em um tempo que Jerusalém, que toda Israel, que praticamente boa parte do mundo era dominado pelo Império Romano. Escute, você nasceu no lugar certo, na família certa, no tempo certo, para cumprir o propósito de Deus. Você não é obra do acaso, eu não sou obra do acaso. Assim como o texto diz que Jesus nasceu em dias do rei Herodes, nós também nascemos nesse tempo, tanto naturalmente como espiritualmente, para cumprir um propósito. Como igreja nós precisamos ter essa convicção, de que nós estamos no lugar certo, pelas razões certas, então nós vamos cumprir com o propósito de Deus. Segunda coisa que nós aprendemos aqui nesse texto, está no verso 2 e 3. Segunda convicção que nós precisamos ter, é que uma pessoa que é chamada por Deus, ele desperta a atenção no céu, no inferno e na terra. Nós vamos ler no verso 2 e 3, o texto diz que, e vimos a sua estrela, no céu, no oriente, no inferno, porque o texto diz que Herodes ficou alarmado, e Herodes é uma figura de espírito maligno, e na terra, porque diz que os reis magos e toda Jerusalém ficaram alarmados. Olha o que diz o verso 2 e o verso 3, e perguntavam, onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no oriente, e viemos para adorá-lo. Toda pessoa que tem um chamado, toda pessoa que tem um propósito em Deus, ela desperta a atenção dos céus, mas ela desperta também a atenção das trevas. O texto diz, tendo ouvido isso, alarmou-se o rei Herodes. E o propósito de Herodes era matar o Messias. Então, nós vamos ver também que diz que alarmou-se com o rei Herodes toda Jerusalém. Escute, você que está me assistindo, toda pessoa que tem um propósito em Deus, que é chamado por Deus, ele desperta atenção, não somente no céu, mas também no inferno e também na terra. No céu porque há uma expectativa, porque a Bíblia diz que não foi nós que escolhemos ao Senhor. João diz que foi o Senhor que nos escolheu, e Ele nos designou para que nós fôssemos e dessemos fruto, e o nosso fruto permanecesse, a fim de que tudo que nós pedíssemos ao Pai no nome dEle, Ele nos concederia. Eu quero dizer para você que há uma expectativa nos céus a respeito do chamado de Deus. Deus não te tirou de onde você estava, simplesmente para você ser um mero espectador no meio dessa crise, no meio dessa geração, ó Deus, o tempo que você vai ter de vida aqui na terra. Não, 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 não. Deus te chamou muito mais, para fazer muito mais. Nós também despertamos a atenção do inferno. Você acha que tudo que está acontecendo é somente algo natural? De maneira alguma. Existe um contexto espiritual por detrás de todas essas coisas. Você foi chamado por Deus, e pode ter certeza que você despertou o interesse do inferno em te tirar da jogada. As trevas vai querer tirar você de cumprir o chamado de Deus. E há também uma expectativa na terra, preste atenção. Existe uma família que está por detrás de você e que tem uma expectativa a respeito do chamado de Deus. Tem amigos, tem vizinhos que acreditam na sua conversão, na sua transformação de vida. Então, se você tem um chamado de Deus, e eu creio que tem, você nasceu no tempo certo para cumprir um propósito, mas também você despertou a atenção do céu, você despertou a atenção da terra e também das trevas. A terceira coisa que é importante você entender, que nós precisamos ter convicção, para que nesse período de crise, de pandemia, de coronavírus, de Covid-19, você não seja simplesmente uma vítima dessa situação. Terceira coisa, não importa a sua geografia, onde Deus te colocar, você vai crescer e você vai ser honrado. Você está no serviço que está porque Deus te colocou lá. Não interessa se você está no bairro São Carlos, não interessa se você está numa cidade do interior, não interessa a geografia que você está, não interessa a situação que nós nos encontramos agora, o Senhor vai nos honrar. Aonde Deus nos colocou, aonde Deus colocou você, não importa o lugar, não importa a situação, Ele vai nos honrar. Preste atenção, essa situação de hoje, que nós nos encontramos, não pegou os céus de surpresa, surpreendeu a terra,
surpreendeu os homens. A agenda da humanidade foi completamente alterada. Mas aonde eu estou, aonde eu fui colocado por Deus, aonde você foi colocado por Deus, é nessa geografia que Deus te colocou, que você vai crescer, que você vai prosperar, que você será honrado por Deus. Versículo 6 está escrito assim, olha: e tu, Belém, terra de Judá, não és de modo algum a menor entre as principais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo Israel. O texto diz assim, olha: e tu, Belém, terra de Judá, você não é a menor entre as principais de Judá. Às vezes você está num serviço, ou você está numa situação hoje que você acha que você é o menor, que você é o coitado, que Deus te abandonou, que não tem mais jeito. Você não é obra do acaso, você é fruto da graça de Deus, da manifestação do amor de Deus. Então, aonde o Senhor te colocou, você vai ser honrado e você vai crescer. Você precisa ter essa convicção. Se você tiver essa convicção, você vai cumprir com o propósito de Deus. A quarta convicção que eu quero compartilhar contigo, e que você precisa entender, está no verso 9. Escute: Deus dará a direção exata para mim e para você. Talvez a maioria de nós, se não todos, precisaremos nos reinventar. E com certeza a história da humanidade tem um divisor. E essa situação é um divisor de águas. Nós vamos ter que nos ressignificar, vamos ter que nos reinventar. Mas preste atenção, Deus, Ele tem o controle de todas as coisas. E a Bíblia diz em Romanos capítulo 8 que os filhos são guiados pelo Espírito de Deus. A Bíblia diz em Provérbios que o Espírito do homem é a lâmpada do Senhor, o qual esquadrinha todo o mais íntimo de todo o corpo. Olha o que diz o verso 9. Depois de ouvirem um rei, eles partiram. E eis que a estrela que viram no oriente os precedia, até que chegando parou sobre onde estava o menino. Aqueles reis magos, eles não sabiam para onde iriam, eles não sabiam como é que iriam encontrar, eles seguiram uma direção de Deus, a estrela os guiou, e quando chegou no exato lugar onde o menino estava, parou. Olha só, há milhares de anos atrás, já existia o Waze, já existia algo muito mais poderoso do que qualquer mecanismo de tecnologia para dar a direção exata de um local. O texto diz que depois de ouvirem o rei, a estrela guiou. E quando chegou no exato local, a estrela parou sobre onde estava o menino. Sabe uma convicção que nós precisamos ter nesses dias mais do que nunca? É que Deus nos dará a direção certa. Como pastor da Igreja de Cristo na região noroeste, e também como uma pessoa que acompanha outros pastores em outras igrejas, eu quero dar uma palavra para você. Você que é líder de célula, você que é líder de ministério, você que é supervisor de rede, você que é pastor, Deus dará a direção certa para mim e para você. Assim como Ele guiou aqueles reis magos e a estrela parou exatamente no lugar, Deus vai nos guiar, Deus vai nos dar direção. Para isso nós precisamos seguir o mover de Deus. Nós precisamos estar com os ouvidos abertos, com o coração escancarado para ouvir e entender aquilo que Deus está fazendo nesses dias. Houve uma situação com o povo de Israel no Egito, que Moisés, Deus deu uma palavra e disse: olha, pode partir com o povo. E Moisés disse: eu não sairei daqui, se o Senhor não for comigo. Moisés sabia que Deus daria direção exata, que Deus daria direção exata, que Deus traria exatamente o lugar aonde ele iria, a maneira como ele iria. Então preste atenção, Deus vai nos dar direção nesses dias. Direção em todas as áreas. Você que é empresário, Deus vai dar direção para a sua vida. Você que trabalha, não importa, Deus dará direção ministerial, direção natural, em todas as áreas das nossas vidas. A quinta coisa que eu quero compartilhar contigo, está no verso 11. Preste atenção, o Deus que chama, é o Deus que providencia todas as coisas. O Deus que chama, é o Deus que providencia todas as coisas. Olha só o que diz o verso 11. Entrando na casa, viram o menino com Maria, sua mãe. Prostrando-se, o adoraram. E abrindo seus tesouros, entregaram-lhe suas ofertas: ouro, incenso e mirra. O Deus que chama é o Deus da provisão.
Eu teve um momento de crise na minha vida, em que eu falei: Deus, como que eu vou fazer para cumprir com o propósito e com o chamado do Senhor em termos financeiros? E a palavra que Deus trouxe ao meu coração foi exatamente essa: o Deus que chama é o Deus que providencia todas as coisas. Escute, Deus não foi pego de surpresa. Deus é o mesmo antes, durante e depois de toda crise, de toda pandemia. Talvez você esteja preocupado, como eu também tenho um certo nível de preocupação. Como que vai ser feito? Pessoas serão mandadas embora, pessoas vão ser demitidas, empresas vão fechar, membros da igreja não vão dizimar, não vão ofertar. Ei, essa obra não é de homens, essa obra é de Deus. E o Deus que chama é o Deus que providencia, é o Deus que patrocina. Se Deus tem patrocinado a obra que você tem feito, pode ter certeza que não vai faltar nada. E se você analisar esse texto aqui, o texto diz que eles abriram seus tesouros e entregaram ouro, incenso e mirra. E eu particularmente acredito que essa oferta que esses homens trouxeram foi exatamente o recurso que Deus usou para poder cuidar de Jesus, de José e de Maria, no tempo em que eles fugiam de Herodes. Então preste atenção, não importa o lugar onde você está, o Deus que chamou, Ele vai providenciar e Ele vai suprir todas as coisas. Deus é imutável, Ele tem poder para isso. E eu quero concluir contigo sobre o último ponto. Preste atenção. Você precisa ter essa convicção no seu coração, para você não somente sobreviver à situação, mas para você triunfar com Cristo Jesus sobre tudo o que está acontecendo. Nós fomos chamados para uma obra sobrenatural. Escute, a pregação do Evangelho, cuidar de pessoas, discipular pessoas, não é uma obra natural. Tudo que nós temos feito em termos de reino de Deus é uma obra sobrenatural. Olha só o que diz o verso 9. Diz assim, olha: depois de ouvirem um rei, partiram. E eis que a estrela que viram no oriente os precedia, até que chegando parou sobre onde estava o menino. Preste atenção. Isso aqui foi algo sobrenatural. Foi uma estrela que guiou eles. Olha só o que diz o verso 12. Sendo por divina advertência prevenido em sonhos, para que não voltassem à presença de Herodes. Outra intervenção sobrenatural. A primeira intervenção sobrenatural, uma estrela os guiou. Outra intervenção sobrenatural, eles foram prevenidos em sonho, para que não retornassem à presença de Herodes. A terceira intervenção sobrenatural, o verso 13 diz assim, olha: tendo eles partido, eis que apareceu um anjo do Senhor a José em sonhos e disse: dispõe-te, toma o menino e sua mãe e foge para o Egito. Escute, querido, apareceu um anjo, porque essa é uma obra sobrenatural. Essa é uma obra sobrenatural. Então eu quero repetir para você. Primeiro ponto, nascemos no tempo certo para cumprir um propósito. Segundo, o chamado desperta a atenção no céu, no inferno e na terra. Terceiro, não importa a sua geografia, onde Deus te colocar, você crescerá e será honrado. Quarta coisa, Deus dará a direção certa. Quinta, o Deus que chama, providencia todas as coisas. É Ele que te patrocina. E sexto e último, nós somos chamados para uma obra sobrenatural. Amém? Feche os seus olhos onde você está. Nós vamos cantar mais uma canção. E eu quero fazer uma oração com você. Eu quero fazer uma oração com você. Revelação gera convicção. É muito importante você ter essa certeza no seu coração. Nós não sabemos o que vai acontecer, é para frente. Mas Deus é Deus, antes, durante e depois de toda situação contrária.